eu gostaria que todos prestassem atenção. Aleluia. Todos nós temos problemas, né? Uns mais, outros menos. Mas não há ninguém que não tenha problema. Todos têm. Cada um com uma certa medida. Né? É bem verdade que se eu pegasse os meus problemas e desse para os irmãos, muita gente não ia suportar. Como tem pessoas aqui também que têm problemas que se fosse passar para mim, eu também ia morrer, né? Então assim, todos nós temos problemas e Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe exatamente como nós somos, por dentro e por fora, se suportamos ou não. Glória a Jesus. Mas temos que orar uns pelos outros, porque é mandamento de Deus. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, para que cumprires a lei de Deus. E só assim cumprireis a lei do Senhor. Então precisamos ajudar, orando, consagrando, dando uma palavra de Deus. Sempre estendendo a mão. A palavra que nós lemos no livro de Esdras, capítulo 10, ela fala de um momento de grande comoção. O povo de Israel estava ali, glória a Deus, tinha retornado do cativeiro babilônico para a sua terra. Glória a Deus. Depois de vários anos no cativeiro, Deus libertou o povo do cativeiro babilônico. Uma parte dos judeus retornaram para Jerusalém, sob o comando de Zorobabel, que era assim o líder que Deus escolheu no momento para conduzir o povo de volta à terra. E depois de 80 anos passados, agora uma segunda leva de judeus, né? Um segundo grupo, eles retornam a Jerusalém, agora sob o comando de Esdras. E o que é que ele encontra lá? Glória a Jesus. Todos aqueles que tinham vindo da primeira leva, e alguns que tinham ficado, eles tinham se aparentado na terra. Glória a Deus. E quando Esdras chegou, trazendo assim a lei de Deus, ele veio escolhido por Deus para se ministrar para o povo a lei do Senhor, porque o povo tinha esquecido. Os livros que falavam acerca da vontade de Deus para a nação de Israel tinham sido esquecidos. E agora Esdras ele vem resgatar novamente aquele povo que esqueceu do seu Deus. E voltando um pouco para o capítulo 9, o versículo 2, o versículo ele diz exatamente assim: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. O que era que tinha acontecido? Deus chamou o povo para ser seu, para ser uma semente santa, para ser um povo escolhido, para ser um povo separado. A determinação de Deus era que o povo não se misturasse com outros povos, porque ele não queria. Porque no período em que Deus chamou o povo de Israel, havia o chamado politeísmo. Era muito grande o politeísmo entre as nações, ou seja, eles adoravam vários deuses, e no meio de todo este povo existia um povo que era monoteísta, que era o povo de Israel. Monoteísta quer dizer mono, único. Era um povo que adorava um único Deus. O povo de Israel, ele não era politeísta. Politeísta fala de diversidade, de muitos deuses. O povo de Israel era monoteísta, ele adorava somente um Deus. E por conta disso, Deus tinha dito para eles: olha, não se misturem. Não peguem as filhas deles para suas noras, nem os seus filhos para os seus genros, e nem também dê os seus filhos nem as suas filhas, não se aparentem a eles. Por quê? Porque eles são politeístas, eles são pagãos, eles vão desvirtuar a semente santa, eles vão tirar de vocês aquilo que vocês têm de mais precioso.
E nós iremos falar exatamente sobre isso. Aleluia. Despedindo aqueles que não fazem parte da semente santa. Só que o povo fez o contrário. Eles pegaram a lei e guardaram o mandamento do Senhor e esconderam e se aparentaram com os povos. E por conta disso, glória a Jesus, trouxe um prejuízo terrível. Para os irmãos terem uma ideia, quando Esdras chegou, estava lá o povo tudo misturado, adorando a deuses pagãos. A determinação de Deus no Velho Testamento era essa, que não se misturasse. No Novo Testamento existe a mesma determinação. Não vos porei com jugo desigual. Qual é a comunhão que há entre o crente e o incrédulo? Qual é a comunhão que há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem? Mas a gente percebe que, desde o princípio, existe uma tendência natural do povo querer se misturar com o que não presta. Existe uma tendência natural. Os homens, ao invés de orarem ao Senhor e pedirem a Deus uma mulher de Deus que esteja ao seu lado, ele tem uma facilidade muito grande de se juntar-se com aquela mulher que não teme ao Senhor. Depois está chorando. Os nossos jovens não são diferentes. Não somente aqui, mas em todos os lugares. Há uma facilidade muito grande de se misturar com as pessoas que não têm temor a Deus. Tanto homens quanto mulheres. É uma facilidade muito grande. Não pode ver um homem, não pode ver uma mulher do mundo que já fica encantado, que já quer namorar, que já quer fazer algo que não deve. Tudo isso é a vontade do inimigo, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Os prejuízos para aqueles que não obedecem às leis do Senhor são grandes. E quando Esdras chegou, a gente percebe que o prejuízo foi tão grande que por conta desses casamentos, dessa mistura, nasceu um povo misturado, que adoravam a Deus em um momento, em outro momento adoravam os ídolos. E esse povo ficou chamado como samaritanos. E os samaritanos foi essa mistura do povo de Israel com os povos de outras nações. E agora Esdras diz como é que Deus vai restaurar o povo se o povo está misturado. E a Bíblia diz que ele reuniu toda a nação e começou a ensinar a lei de Deus. E quando eles começaram a ouvir o edito do Senhor, a Bíblia diz que todos começaram a chorar, com grande pranto, porque diziam: pecamos e deixamos a ordem de Deus, deixamos o conselho do Senhor. Quantos têm chorado? Quantas mulheres na igreja que vivem a vida chorando, porque não souberam esperar o homem que Deus tinha preparado para ela? Quantos jovens na igreja chorando, porque casaram com mulheres que não têm temor a Deus e hoje vivem atribulados? Eu conheço jovem que foi criado na igreja e casou e teve filhos, e hoje ele vai para a igreja com os filhos e a mulher não vai de jeito nenhum, porque ela não fazia parte da semente santa. E aqui diz: olha, misturaram, pegaram aquilo que não pertencia a Deus e misturaram com a semente santa. Glória a Jesus. Mas nesta noite, que você possa atentar para esta palavra. Deus não quer você misturado. Ele não quer você envolvido com as coisas dessa terra. Porque eu conheço, irmãos, olha, na minha caminhada eu conheço muitos homens e mulheres que hoje vivem atribulados. Jovens que foram criadas na igreja e que casaram com incrédulos e hoje sofrem, apanham, sofrem e muito. Chegam na igreja, quando eles permitem que elas vão, tristes e amargurados.
porque deixaram o mandamento do Senhor para fazer as suas próprias vontades. Glória a Deus. A Bíblia diz que Esdras chorou muito. E ele disse: e agora, Senhor, como é que o Senhor vai restaurar a nação se o povo está misturado? Oh, aleluia, Deus. Glória a Jesus. Nos dias atuais, nós vemos a palavra de Deus falando bem claro para nós, que não existe comunhão da luz com as trevas. Não existe comunhão daqueles que se sentam à mesa do Senhor para aqueles que se assentam na mesa dos demônios. E é bem verdade. Tem irmãs na igreja que vêm para o culto e o marido vai tomar cachaça. Tem irmãos na igreja que vêm para o culto e a mulher vai para a balada. Sabe por quê? Porque não preservaram a vontade de Deus em suas vidas. E muita gente está sofrendo. Está sofrendo e muito. E eu conheço pessoas até que oram, perguntando a Deus por quê? Por que eu sofro tanto? E até querem colocar a culpa em Deus. Até querem colocar a culpa em Deus pelo seu sofrimento. O seu sofrimento é culpa da sua desobediência. Glória a Jesus. Veja o que Esdras diz aqui no capítulo 9, versículo 7. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. Quantos estão em confusão? Quantos estão entregues aí nas mãos do diabo? Imagine, irmãos. Glória a Jesus. Mulheres que foram criadas na igreja louvando ao Senhor ali, ó. Eu conheço a vida toda na igreja. Saiu da presença do Senhor, se casou com um cidadão. Até bissexual o cidadão é. Que prazer, né? Aí vai reclamar de quê? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esdras convocou o povo. E ele disse: olha, vocês querem ser abençoados? Vocês vão ter que tomar uma atitude. E que atitude é essa? Uma atitude dura e drástica. Mas vocês vão ter que tomar se quiserem ser abençoados. Existe um momento na nossa vida que temos que tomar atitudes drásticas. Então diga assim para o seu irmão: há momentos que atitudes têm que ser tomadas. E às vezes as atitudes são drásticas, são fortes, que ferem, que magoam, mas é o melhor para a sua vida, porque é melhor agradar a Deus do que ao homem, é melhor fazer a vontade de Deus do que do homem. A ferida, ela é aberta, mas ela vai sarar, e quando ela sarar, você vai perceber que Deus tem o melhor para a sua vida. Aleluia! O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é para aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. O melhor de Deus, irmãos, tem pessoas que vivem enganadas. Vivem, como se diz, glória a Jesus, encantadas com os encantos do mundo. Vivem encantadas. Tem uma frase até que eu ouvi em algum lugar, uma certa vez, de uma pessoa, que disseram, né? E eu não esqueci nunca. E ela queria se casar, e alguém aconselhou: não vá, minha filha, não vai dar certo. Ela disse assim: olha, se eu não casar com ele, eu morro. E o final foi esse mesmo: está morrendo de dor,
está morrendo de angústia, está morrendo de tristeza, está morrendo de sofrimento, porque o homem nunca foi bom e nunca vai ser. Sofrimento do início até o fim. Os anos se passaram e o sofrimento permanece. Sabe por quê? Porque, irmãos, a melhor vontade é a de Deus. Faça a vontade dele. Fique na vontade dele. Ainda que no primeiro momento pareça ruim para você. Não, eu queria assim. Mas será que Deus quer assim como você quer? Glória a Jesus. Glória a Deus. O versículo 4 do capítulo 9. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. A aflição de Esdras foi tão grande que ele rasgou as suas vestes, por ver a semente santa misturada. E este pecado, irmãos, ele tem perdurado muitas eras. Até o sábio Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua sabedoria, cometeu também este pecado. Porque juntou-se com mulheres de outras nações e levantou altares a outros deuses por causa das mulheres que eram pagãs. Glória a Jesus. Não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão dos crentes com os incrédulos. Não há comunhão. Como pode, irmão? É como se hoje eu casasse com uma mulher testemunha de Jeová. Eu quero ir para o céu, ela quer ir para o paraíso. Olha que diferença. Eu quero ser arrebatado, ela quer ficar na terra. E aí agora, como é que pode? Eu digo que Deus é o meu ajudador, que o Espírito Santo é aquele que me consola, e ela diz: o Espírito Santo não existe. Eu digo que Deus cura, liberta, transforma, faz coisas grandes, e ela diz: não acontece nada disso, isso é coisa do passado, foi coisa lá da época de Jesus, agora é diferente. Aí eu pergunto: qual é a comunhão que há? Aí eu pergunto: existem crentes assembleianos casados com testemunha de Jeová? Existe um bocado. É a mesma coisa que você pegar os cadastros do sapato, amarrar um no outro e querer caminhar. Não tem como, irmão. Você vai cair. Sabe por quê? Porque a nossa esperança ela está em Jesus. Ele é a nossa esperança. Aleluia! Não podemos misturar as coisas. Sabe por quê? A Bíblia diz: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas Ele vai te dar. As demais é o quê, irmão? É o marido, é a casa, é o filho, é os bens. As demais é o emprego, é a comida, é o salário, é a veste. As demais é tudo aquilo que você precisa. Se você primeiro buscar o reino de Deus, se você primeiro fazer a vontade dele. E o povo aqui tinha esquecido o reino e estavam tudo nas suas próprias vontades. O versículo 3 do capítulo 10 de Esdras, veja o que diz. Depois de Esdras ter advertido o povo, ele agora diz assim: agora, pois, façamos concerto com o Senhor nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem do mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E sabe o que foi que aconteceu? Todos os homens e mulheres que tinham se casado com mulheres estranhas, com pessoas que não temiam ao Senhor, eles despediram as mulheres despediram os homens e disseram: olha, a gente vai agora fazer a vontade de Deus.
filhos foram despedidos. Já pensou? Você já pensou nisso? Até os filhos foram despedidos. Olha, Senhor, nós vamos fazer concerto contigo, conforme a lei. E a gente vai despedir. Todos aqueles que não tiverem parte contigo, nem com a tua herança, nós vamos despedir. E despediram as mulheres, despediram os maridos, despediram os filhos, e disseram assim: a partir de hoje, nós não iremos mais nos misturar com aqueles que não te temem, com aqueles que não te adoram, com aqueles que não te servem. Irmão, isso é sério. Existe muita gente na igreja sofrendo porque está preocupado com pessoas que não temem a Deus. Ore a Deus, diga a Deus: prepara alguém para estar ao meu lado, mas alguém que te tema, que te ame, que faça a tua vontade, e tudo vai dar certo para a glória de Deus. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo para a glória de Deus. Não se preocupe. Aleluia. Não se preocupe, jovem. Não se apresse. Não se apresse. O que nós vemos hoje é uma pressa. As meninas nem nasceram ainda e já querem casar. Nem nasceram ainda, irmão. 12 anos, 13 anos, já tudo namorando, com incrédulo. Perderam totalmente a vergonha, o respeito, perderam tudo. E é necessário que Jeová toque no corpo, toque na alma, toque no espírito e mostre para elas que, olha, crente tem negócio com Deus. E Deus quer o melhor. É o melhor, irmão. Não se formaram, não terminaram o ensino médio, não fizeram a faculdade, não construíram nada, mas já fizeram barriga. Não, passa por aqui. Aí a gente vê, 14 anos já com o menino no braço, e ainda por cima de um incrédulo, que não tem temor a Deus. Sabe quando é que vai ser feliz? Nunca. Não vai ser feliz nunca. E a gente vê também, não só as mulheres, mas os homens, os rapazes, os garotos, não pode ver uma incrédula, já fica abrindo os dentes. Só que a palavra de Deus, ela diz bem claro aqui, ó, eles estavam casados, já tinham formado família, já tinham filhos, e Deus disse: olha, eu não vou abençoar enquanto vocês não se converterem. E eles agora chamam o povo, ler a lei, e diz: olha, é preciso fazer concerto com Deus. E veja o que diz mais, irmão, para a gente encerrar. Que hoje é ceia, aqui é só uma palhinha, né? O versículo 8 do capítulo 10. E todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Ou seja, todo aquele que não viesse fazer concerto, todo aquele que não se juntasse com o povo de Deus, todo aquele que não obedecesse à ordem de Deus, ele seria banido do meio do povo. Ele seria lançado fora. E por conta disso, criou-se um outro povo. E até hoje, há um ódio muito grande de judeus e samaritanos. Por quê? Os samaritanos misturaram-se com as nações da terra, que não era permitido por Deus. E o povo rejeitou. Foram 3 dias o prazo. Olha, você tem 3 dias para deixar este incrédulo. Você tem 3 dias para deixar esta incrédula. Você tem 3 dias para se consertar diante de Deus. Se você não se consertar durante 3 dias, você não faz mais parte da linhagem santa. Escolha. Como no meio de todo o povo existem aqueles que se abraçam logo com Jesus e dizem: não, eu não saio daqui. Existem aqueles que ficam distantes: será que eu vou? Será que eu não vou? Sempre foi assim. Elias
reais em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, servia a Ele. Se Baal é Deus, servia a Baal. Não tem meio termo, o crente é crente. E aqueles que ficaram em cima do muro foram rejeitados. Mas aqueles que se voltaram foram edificados. Deus quer edificar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar o melhor. Mas você precisa se converter. Você precisa voltar. Você precisa dizer a Ele: Deus, olha, não é a minha vontade, é a tua. A tua é a melhor. Pode parecer até ruim agora, porque estou sofrendo. Mas no final, você vai cantar o hino da vitória. A tua prova hoje está amarga, mas no final vai ter sabor de mel. Faça a vontade de Deus. Adore a Ele, exalte a Ele, sirva a Ele. Solte, despeça aquilo que não presta. Aquilo que não pertence a Ele, deixe de lado. E você vai ver que no final as coisas vão ser boas para a sua vida. Os pratos são muitos, irmãos. Os pratos são muitos. Mas a alimentação pura e verdadeira é pouca. Tem muita gordura para te dar dor de barriga. Então vigie. Vigie na terra. Viu, Ana Ruth? Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir Glória a Jesus. O acorde louvar o Senhor, enquanto nós iremos lavar as mãos. E neste mesmo período que o acorde estiver louvando,